Amém. Graça e paz, irmãos. Você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 115. Salmo 115. Salmo 115. E eu quero ler com você somente o verso 9, tá bom? Somente o versículo 9. Salmo 115, 9. Você achou? Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Vamos repetir? Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiança fala daquele que conhece em quem confia. Fé fala da manifestação dessa confiança na prática. Precisamos confiar. E se você ler o contexto do Salmo, ele vai falar sobre os ídolos. E quando ele termina de falar, confia no Senhor. Amém, irmãos? O Senhor, a nossa esperança e a nossa fé é acrescida. Quanto mais nós buscarmos conhecê-lo, maior será a nossa confiança, maior será a nossa fé, porque Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso escudo. Você crê nisso? É a nossa fé. Amém? Porque vemos que Ele nunca falha. Ele nunca nos desampara. Aleluia. Senhor, nós louvamos o Teu nome. E nessa noite chuvosa queremos Te agradecer. Bom é estar em Tua casa. Bom é estar na comunhão dos santos. E oramos para que o Teu Espírito, que tem liberdade nesse lugar, possa falar conosco de uma forma clara. Queremos sair daqui, Senhor, com um direcionamento dos céus para a nossa vida, com a palavra de esperança e confiança. E isso só o Senhor pode dar a nós. Cai sobre a terra, é porque ela é a Tua vontade. Quem semeou aguardava a chuva do Senhor. E nós Te exaltamos por isso. A chuva serôndia e a temporã. Glorificado seja Tu, Senhor. Glorificado seja o Senhor. Nós confiamos em Ti a cada dia. Confiamos no Senhor e na força do Seu poder. Recebe nossa adoração e o nosso louvor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sobre nós nesse lugar, Espírito Santo. Sopra sobre os nossos corações. Tu és bem-vindo nesse lugar. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Necessitando de Ti, eu clamo.
graça. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, venha e encha-me. Sopra em mim nova vida outra vez. Desesperado por ti, necessitando de ti, eu clamo por ti. Acende a chama em mim, dá-me olhos para ver tua face, tua face. Vazio, quebrado, prostrarei. Encha-me com tua graça. Vazio, quebrado, prostrarei. Encha-me com tua graça. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, venha e encha-me. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou sem fôlego, preciso da tua mão. Sopra em mim nova vida outra vez. Estou vazio, venha e encha-me. Sopra em mim nova vida outra vez. Sim, Senhor, esse é o nosso clamor. Clama ao Senhor nessa noite. Aleluia. Sopra sobre nós, Senhor. Nós cremos que Tu estás entre nós, porque a Tua palavra diz isso, que o Teu Espírito estaria entre nós e estaria em nós, nos aperfeiçoando, nos transformando, nos guiando a toda a verdade, a vontade perfeita do Pai. E nós Te damos liberdade nesse lugar, Espírito Santo. Sopra sobre o nosso coração, aquece o nosso coração, anima o nosso coração, nos convence, Senhor, todos os dias. Necessitamos de Ti. Este é meu respirar, este é meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim.
Obrigada por me convencer, por me trazer até aqui. Eu nada sou sem ti, nada somos sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti. Eu nada sou sem ti. Eu nada sou sem ti. Perdida estou sem ti, Espírito Santo. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Luz do mundo, viestes à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus.
dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Sim, Senhor. Se Ele é maravilhoso para você, aplauda Ele. Aleluia, Ele é digno de todo louvor, de toda adoração. Ele é Senhor. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nessa noite. Ele ama aquele que dá com alegria. Se você tem alegria em seu coração, eu quero convidar você nesse momento a sair do seu lugar e ofertar ao Senhor ou entregar a Ele a sua fidelidade nessa noite. Amém? Fique à vontade para esse momento. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Jesus. Estenda a sua mão para cá, vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado por nos abençoar e termos o que ofertar ao Senhor. Te glorificamos por Tua provisão diária sobre as nossas vidas, sobre a vida dos Teus filhos, da Tua igreja, Senhor. E oramos para que o Teu reino chegue nos lugares mais longínquos dessa terra. Que possamos, como igreja, ouvir a Tua direção e seguir, crendo e confiando na provisão que há dos céus. Oramos grato e abençoando Teus filhos que têm semeado a cada dia, não só com recurso financeiro, mas semeado o seu tempo, a sua disposição, a sua obediência, Pai. Nós oramos e os abençoamos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar-se. Aproveitar esse friozinho de mais bom. Neste sábado, nós teremos culto de mulheres às 18 horas, tá bom? Você, mulher, esteja aqui às 6 da tarde, na viração do dia, para cultuar ao Senhor, culto em homenagem ao Dia das Mulheres, para a glória de Deus. Amém? Então, sábado, teremos esse momento. No domingo, 18 horas, nosso culto de celebração ao Senhor, e gratidão a Deus. E aí, no domingo, nos reunimos aqui novamente, 18 horas, para sermos ministrados por Deus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo, por favor, o livro de 2 Crônicas, capítulo 27. No domingo falei um pouco sobre Jotão, e hoje eu quero prosseguir um pouquinho mais. Falei o quanto ele se tornou poderoso por fazer a vontade de Deus, por seguir fazendo a vontade de Deus, dirigindo os seus caminhos realmente segundo a vontade de Deus. E eu quero trazer algo do coração de Deus para nós. Amém? 2 Crônicas, capítulo 27, e eu quero ler do 1 até o 2. Somente verso 1 e 2 de 2 Crônicas, capítulo 27. Quero tirar daqui 7 lições para nós essa noite como família, como filho de Deus. Você diz amém? Verso 1. Tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jerusa, filha de Zadok.
e fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, gratos somos ao Senhor por Tua palavra, e queremos essa noite aprender com ela, tirarmos lições para a nossa vida, e que o nosso coração esteja como uma terra fértil para receber a Tua palavra, Senhor. Te glorifico, pois creio que ela não voltará vazia, mas cumprirá o propósito para o qual o Senhor está lançando-a sobre o nosso coração e sobre a nossa mente. Eu oro e faço isso no Teu santo nome, Senhor. Amém? Glória a Deus. 2 Crônicas 27, e praticamente todo o livro de Crônicas aí já no seu final, fala sobre reis, sobre gerações, sobre reinados, mas quando eu olho para esse texto, eu quero tirar com vocês 7 lições muito importantes. Amém, irmãos? Primeira, Jotão, ele segue o legado do seu pai em honrar ao Senhor. A Bíblia diz que ele fez tudo o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias. Então ele viu seu pai viver em retidão diante de Deus, e ele honrou ao Senhor fazendo a mesma coisa. Amém? Amém, Murilo? Honrar ao Senhor é, debaixo do nosso coração, um legado que nós podemos deixar para os nossos filhos. Quando nossos filhos virem a gente honrando e vivendo para a glória de Deus, eles têm a oportunidade de tomar isso como exemplo, de carregar esse legado para a vida dos seus filhos. Ele viveu segundo a honra que o seu pai tinha para com Deus. Ele seguiu, ele prosseguiu vivendo o legado de seu pai. Amém? Por isso se tornou rei e reinou ainda 16 anos. Nesses 16 anos, ele fez tudo o que era reto na vida. Amém, irmãos? Deus há de nos honrar, e ele sabia disso. Ele tinha ciência e conhecimento de que, na maneira com que nós honramos a Deus, ele vai nos amparar até o fim da nossa vida. E se você olhar, por favor, para o versículo 8, desse mesmo capítulo, 8 e 9, vai dizer assim: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Acai seus reis, junto à cidade de Davi. Deus o honrou, por quê? Porque ele também tinha o seu coração reto para com Deus. Amém? Posso seguir? Que eu quero tirar com você desse texto aqui: nós devemos seguir o bom exemplo do nosso Pai. Nós devemos olhar para Deus como nosso Pai e aprender com Ele. Você pode me dizer: pastor, meu pai não me deu bons exemplos, mas o nosso Pai do céu nos dá diariamente. Em todo o seu cotidiano com seus discípulos, cansou de dizer: eu falo aquilo que eu ouvi meu pai falar, eu faço aquilo que eu vi meu pai fazer. Amém, irmãos? Eu vim cumprir a obra do meu pai, a vontade do meu pai, e isso nós precisamos ter como filhos de Deus, o bom exemplo do nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Daí, já engatar com você a 4ª lição desse texto. Nós não podemos seguir o mau exemplo do nosso pai. Se o terceiro é seguir o bom, o 4º é você não pode seguir o mau exemplo. Por quê, pastor? Porque, irmãos, um homem sábio, ele aprende em algumas áreas na sua criação a oportunidade de não falhar, de não errar, de não seguir o seu mau exemplo, de não seguir a sua má conduta. Você tem esse poder de decisão. Você tem hoje, por conhecer o Evangelho, o poder de escolher não seguir o mau exemplo do seu pai.
Você achou? Diz amém. Glória a Deus. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Diga misericórdia. Eu avanço com você um pouquinho para o verso 19 ainda, capítulo 26, versículo 19. Então Uzias se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Verso 20. Então o sumo sacerdote Azarias voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu depressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Amém. Agora, diz assim o texto? Amém, irmãos? Ele viveu reto diante de Deus, como seu pai Uzias. Porém, entretanto, exceto, ele não entrou no templo, ele não errou como seu pai. Uzias errou. Deixou o orgulho adentrar o seu coração, a soberba, a vanglória entrar em seu coração. E o rei entrou no templo e queria queimar incenso diante de Deus, fazer aquilo que era papel dos sacerdotes. E o prejuízo disso, lepra. Ele ficou leproso na hora. E não foi em qualquer lugar. A Bíblia diz que ele ficou leproso em sua testa, para não esconder de ninguém. Você está me entendendo? Para não esconder de ninguém. E isso, irmãos, Jotão não fez. Ele não pegou o mau exemplo do seu pai. Apesar de ter vivido retamente diante dos olhos de Deus, como fez seu pai, no tempo em qual seu pai errou, e o pecado dele, Jotão não praticou. Você está me entendendo? Nós temos essa capacidade e oportunidade de aprender com o erro dos nossos pais. De olhar para aquilo que eles falharam e hoje, por conhecer a palavra de Deus, por conhecer o Evangelho do nosso Senhor, não errar da mesma forma. Amém? Jotão, irmãos, ele aprendeu com o erro do seu pai. Por quê? Se você prosseguir a leitura até o final do verso 23, do capítulo 26, eu não vou ler com você, só peço que você atente para mim. Quando Uzias é ferido por Deus com a lepra, ele é excluído. E ele morre numa casa sozinho, isolado. Ele perde o seu reinado, seu filho assume o reinado porque ele ficou leproso, e ele morre sozinho numa casa. Ele fica isolado por causa da lepra e lá ele morre. Você entendeu? Seu filho viu isso. Seu filho assumiu o reinado não porque seu pai já tinha morrido, mas ele assumiu o reinado porque seu pai tinha lepra. Ele tinha pecado. E Jotão, irmãos, além de ter o seu coração reto para com o Senhor, ele foi sábio em não praticar os pecados do seu pai. E a Bíblia é clara em expressar isso. E sabe o que eu sou apaixonado pelas Escrituras? Naquilo que ela traz de detalhes. Amém, irmãos? Ele precisava citar isso? Não. Mundo retamente segundo seu pai Uzias. Ponto. Não podia terminar bem aí? Porém, ele faz questão de destacar que Jotão, seu filho, não praticou os mesmos pecados. E você diz, glória a Deus por isso. Hoje você conhece, não é porque meu pai era assim, eu sou assim também. Sim, meu amigo, o Evangelho não muda nada na tua vida? Nós temos sim, por conhecer a verdade, de escolher viver sem pecar diante de Deus. Amém? E eu quero ler com você um outro texto. Você me permite? Você tem aprendido com o erro dos outros? Sábio. Sábio. Aleluia. Vamos ler sobre isso?
Eu convido você a abrir 1 Coríntios capítulo 10. Capítulo 10. Você achou? 1 Coríntios 10, de 1 a 13. Vamos lá, me acompanhe na leitura, por favor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só maná espiritual, manjar espiritual, porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplo. Que coisas? As coisas que aconteceram com seus pais lá no... Se tornaram o quê? Exemplos. Eu vou continuar a leitura. Se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto a fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram exemplos e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não que possais suportar. E você diz amém por isso. Perceba que Paulo ele tem o propósito com a igreja de Corinto e dizer que, olha, os nossos pais pecaram, que desagradaram a Deus. Eles caminharam no deserto, eles foram experimentados. E aqui eu quero chamar sua atenção para algo. Não é porque viveram um sobrenatural, de caminharem por dentro do mar a pé enxuto, que caminharam no deserto com a vida de qualquer forma. Não, eu já vivi isso com Deus, Deus nunca vai me castigar. Experimenta botar ele à prova. O povo, irmãos, tinha sido batizado na nuvem e no mar. E aqui esse batismo é de uma experiência sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? Mas mesmo assim eles decidiram pecar. Uzias viveu retamente diante de Deus, até o dia em que seu coração se encheu de soberba e de orgulho, e ele quis entrar no templo para queimar incenso, resultou fiel a seu ministério até o fim. Sabe por que ele perdeu a cabeça? Sabe por que João Batista foi decapitado? Por falar a verdade. Para dizer, olha, você não pode possuir a mulher do seu irmão, isso é adultério. Por isso, João Batista morreu, mas não realizou milagres, nem por isso deixou de ser fiel até o fim. Amém? Paulo usa o exemplo dos pais para mostrar cobiçar as coisas ruins, aquilo que é mal. Eu não posso cobiçar. Amém? Amém. Eu não posso me tornar idólatra, verso 7. Porque meus pais foram, eu também tenho que ser idólatra. Negativo. Eu posso escolher não pecar. Você está comigo? Os pais são murmuradores. Você não pode ser. Você não pode se deixar envolver pela murmuração alheia. Amém, irmãos? Ah, todo mundo é assim. Todo mundo não, irmão. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo. E isso, irmãos, o sábio aprende com o seu erro, principalmente com o erro dos outros. Amém, irmãos? Aprenda, se alguém errou perto de você, não erre na mesma coisa. Por isso ele vai chegar no verso 12 e vai dizer, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. E a Bíblia ela é recheada de
e de exemplos ruins. Amém? Você não pode encher o seu coração de orgulho, como Uzias. E seu filho aprendeu isso. Sabe por que a vida de Jotão me impressiona com relação a isso? Porque ele se tornou tão poderoso. Já o seu pai, o contrário, permitiu que acontecesse. Por isso eu digo para você e para mim, eu preciso aprender com os erros alheios. Isso me torna um homem sábio. Amém? Sexta coisa que eu digo para você e para o deserto. De quem, como diz os antigos, quem escapou dessa geração, irmãos? Josué e Calebe. Não se deixaram envolver. Da geração que saiu, só os dois chegaram à terra prometida. Não se deixaram envolver na murmuração, na idolatria, na imoralidade, não cobiçaram as coisas alheias, as coisas ruins, as coisas más. Você não se deixe. Você imagina, no meio de uma geração perversa que Deus aniquilou a humanidade inteira, Deus encontrou Noé, homem justo, íntegro e reto em sua geração. Uma geração inteiramente perdida, mas alguém não caminhava na mesma pegada. Não dizia assim, não, todo mundo vive assim, eu vou viver também. Não, nós somos diferentes, nós somos chamados a viver diferentes. Amém, irmãos? O Evangelho nos faz viver diferente. Amém, irmãos? Paulo diz, olha, Deus não se agradou de nem todos, mas dois agradou o coração de Deus, ao ponto de desfrutarem das promessas. Por quê? Porque não se deixaram envolver pelos pecados dos outros. Aleluia. Posso seguir. Sétima e última coisa que eu quero tirar de lição para nós da vida de Jotão é que a prática do mal. Está assim na sua Bíblia? 2 Crônicas 27:2, no final do texto. E o povo continuava na prática do mal. O que eu e você precisamos fazer. Jotão, ele fez tudo o que agradava ao coração de Deus, viveu retamente diante do Senhor. Amém? Se esquivou, se livrou de pecar como seu pai pecou. Responsabilidade de destruir aquilo que nos faz pecar. Aleluia. Avance comigo, volte comigo, por favor, melhor dizendo. Segundo livro de Reis, no capítulo 15. É a mesma história, tá bom? É o mesmo Jotão, só que agora é descrito no livro de Reis. 2 Reis, capítulo 15, e o verso 35. Vou ler. Tiraram. O povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. Ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, e aí prossegue falando daquilo que Jotão fez. Levante sua vista para mim, por favor, porque eu quero chamar sua atenção para isso. Ele quase que deixou de mão a vida alheia. Em que sentido? Ele, como um rei, ele poderia trazer ao poste representando outro Deus. Então todo mundo vinha à casa do Senhor, mas podia adorar quem quisesse. Você está me entendendo? E ele, como um rei, ele poderia entrar não para queimar incenso, mas para purificar, santificar aquilo. Ele tinha essa capacidade de fazer, porém ele se esquivou. Amém? O que o Senhor quer nos ensinar com isso, pastor? Claramente o Evangelho. O Evangelho, por quê, irmãos? Porque é nosso papel cuidar das coisas santas do Senhor. Amém? E isso precisa ser colocado em xeque em nós. A sua casa não é as coisas que precisam mudar na sua casa. Existe, sim. E o que você vai fazer? Se calar diante disso? Não. Você precisa pregar o arrependimento, a mudança, que eles possam conhecer o Senhor. Amém, irmãos?
Isso é o poder do Evangelho. Juízes capítulo 6. E eu vou ler só 2 versículos. Verso 25 e 26. Juízes 6, 25 e 26. Você encontrou? Versículo 25. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: "Espadas de pedras, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocaustos com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar." Qual é a direção de Deus para Gideão? Gideão, seu pai tem um altar, e você está incumbido de destruí-lo. Você vai derrubar esse altar velho a Baal e vai edificar um altar, sim. Porém, nós não podemos negligenciar que o Evangelho ele é transformador onde ele chega. Amém, irmãos? Ele desconforto. Ele vai trazer desconforto. Tanto que quando Paulo chega a uma cidade, as pessoas daquela cidade, os religiosos, vão até os sacerdotes: olha, aqueles que estão perturbando o mundo. Divisão entre pais e filhos. Você já leu isso? Pastor, eu não tinha entendido esse texto. Quando o filho se converte e o pai não. Ou quando o pai se converte e o filho não. Vão andar juntos? Não. Porque um quer andar na luz e o outro quer andar nas trevas. Vai ter conflito de vez em quando, convergências. Porque nós não vamos praticar aquilo que eles querem, nós não vamos seguir os caminhos que eles seguem, nós não vamos andar nos maus caminhos que eles andam. Não vamos murmurar como eles, teimoras como eles, não vamos pôr o Senhor à prova como eles, não vamos ser idólatras como eles. Não, vocês irmãos estão me entendendo o texto de Coríntios 1, capítulo 10? Você percebeu? Paulo está dizendo, isso foi escrito para advertência nossa. Isso eu estou escrevendo para vocês. O pecado dos outros é para nos advertir a viver em santidade, em integridade diante do Senhor. Amém? Você pode se colocar de pé para a gente orar. O filho que segue o legado do seu pai honra o Senhor e é honrado pelo Senhor. O filho deve seguir o bom exemplo de seu pai e deve não seguir o mau exemplo de seu pai, mas principalmente se torne sábio aprendendo com o erro dos outros. Se você pensa estar de pé, cuide para que você não caia. Se você vê alguém errando, você não é todo mundo. Não se deixe enveredar nos mesmos caminhos e pecados de ninguém. Amém? Não se deixe envolver pelos pecados alheios. E última coisa, você precisa destruir os altares que geram pecados na ação daqueles que o aborrecem. Que ele vai ali impor suas mãos. Amém, irmãos? E nós podemos nos livrar dessa pecado é familiar, e aqui no caso especialmente da idolatria, abre uma legalidade de perseguição. Amém? O que é isso, pastor? Seu pai está permitindo sobre a sua vida e construindo da minha mãe, eu rejeito, eu não quero. Mas aquilo que há de bom, aquilo que é realmente luz, isso eu quero para a minha vida. É sermos sábios, sermos realmente sábios. Aleluia. Vamos orar. Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos, assim como Jotão, nossas vidas, queremos aprender com o Senhor que é perfeito e sermos perfeitos como o Senhor é.
O Senhor nos chama à perfeição. O Senhor nos chama a uma vida e queremos aprender com o Senhor todos os dias. Não queremos nos envolver com pecados alheios, nem nos deixar levar pelo erro do outro, Senhor. Mas queremos aprender, nos tornar sábios, nos livrará. Ainda há em nossa família como pecado, como um poste ídolo, e queremos edificar em nós, somente a Ti, Senhor, único e verdadeiro Deus, somente ao Senhor. Queremos aprender com os erros alheios e não nos deixar nos enveredar como todos, porque que o Senhor olhe para nós e se agrade de nós. Por isso eu te glorifico por tua igreja reunida essa noite, por aqueles que estão em suas casas. Eu oro para que o Senhor, da mesma forma que falou ao meu coração, fale ao coração deles. Obrigado, doce Espírito Santo. Eu te agradeço e oro ao Senhor no nome de Jesus.